Mateus 5, versículo 14, 15 e 16. Na Bíblia aqui que eu tenho aqui em mãos, essa versão diz o seguinte, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos que crer que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. No mundo espiritual, irmãos, a gente toma posse das coisas pela fé. E aqui a Bíblia nos revela uma parte da nossa identidade. A Bíblia diz que nós somos luz, luz do mundo. Então nós temos que crer nisso. Essa é parte da nossa identidade, é parte de quem nós somos. Hoje existe uma guerra ideológica muito grande, e essa guerra ela tem feito muitas vítimas, principalmente no meio das crianças e adolescentes, mas também no meio dos adultos, essa guerra ideológica, que hoje o inimigo, uma das estratégias do inimigo, desde sempre, é atacar a nossa identidade. Por isso hoje se fala tanto de identidade de gênero, que eles querem colocar na cabeça das nossas crianças que elas não são nem homem nem mulher, elas podem escolher, ou podem ser os dois. Por isso hoje, essas ideologias como o machismo, como o feminismo, têm tentado entrar na vida das pessoas, Essa ideologia da luxúria, da ostentação, dos altos padrões que circulam aí nas mídias sociais, no Instagram, etc. Eles querem colocar isso na nossa mente exatamente para quê? Para de alguma forma tentar atingir a nossa identidade. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de guerra, não somente guerras físicas, como a gente vê aí na televisão, lá no Oriente Médio, como a gente vê a guerra entre os policiais e os traficantes, como a gente vê as guerras entre facções e facções, mas uma guerra muito grande também na ideologia, que ao mesmo tempo é uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual, a gente não vence ela com revólver, com faca, com pedra, com bazuca, a gente vence ela com as armas espirituais. E o diabo, desde sempre, ele tem usado uma estratégia muito grande para tentar destruir a humanidade, que é o quê? Colocar dúvidas sobre a nossa identidade. Porque uma pessoa que não sabe quem é, uma pessoa que não tem convicção da sua identidade, de quem ela é uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina. Por isso a gente vê, infelizmente, várias vezes você vê alguém postando aí nas suas redes sociais coisas de Deus, pregação, naquela maior empolgação, daqui a pouco já está postando coisas mundanas, coisas que não edificam a Deus, coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, porque essa pessoa não tem uma profunda convicção da sua identidade, e isso é algo muito prejudicial, e é uma arma usada por Satanás desde sempre. Exemplo disso, quando a gente vê sobre a história de Adão e Eva, se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 38, você vai ver que Adão é chamado lá em Lucas 3, 38, de filho de Deus. Essa é a identidade, irmão, que Deus dá para Adão lá em Lucas 3, 38, filho de Deus. E em Gênesis 1, 26, Deus dá identidade para Adão e Eva de a imagem e semelhança de Deus.
Essa era a identidade de Adão. Porém, Satanás induziu Adão e Eva a viverem fora da sua identidade. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é esse mundo que nós vivemos hoje. Você liga a televisão, tem pai que tem coragem de estrupar um filho ou uma filha, criança. Por causa de quê? Porque são pessoas que estão vivendo fora da sua identidade. Em vez de viver sua identidade de paternidade bíblica, ele está vivendo uma identidade de abusador. Está vivendo fora da sua identidade. E foi assim que Satanás conseguiu, vamos dizer assim, ludibriar o primeiro casal que existiu no mundo. Porque quando você vai olhar lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, a estratégia do diabo foi o quê? Foi falar para Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Ou seja, alguém que tinha uma identidade de filha, de imagem e semelhança, agora ela ficou confusa. Ela pensou, em vez de eu ser filha, em vez de eu ser imagem e semelhança, eu vou ser o quê? Eu vou ser como Deus. E isso aí resultou a queda, e hoje nós vivemos este mundo totalmente deturpado, com notícias horríveis. Você anda na rua aí, você vê homens querendo ser mulheres, você vê mulheres querendo ser homem, você vê homens deixando a mulher dominar o lar, você vê mulheres querendo ser o cabeça da sua casa, o cabeça da igreja. E essa vida fora da identidade nos enfraquece como família, nos enfraquece como igreja e faz com que nós muitas vezes perdemos muitas batalhas para o diabo nessa guerra. E você vê que essa estratégia do diabo de querer nos enganar sobre a nossa identidade é uma estratégia que ele usou com Adão, ele usou com Jesus. Não foi assim na tentação lá de Jesus, Mateus 4? Se tu és filho de Deus, olha aí, ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque a Bíblia diz que, a palavra diz que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Desde sempre Satanás quer atacar os filhos de Deus na sua identidade. Porque quando o homem e a mulher, como eu disse, ele não tem consciência de quem ele é, ele vai viver de qualquer forma. E isso faz com que, como eu disse, a igreja enfraquece, a família enfraquece, a sociedade enfraquece. Por isso a mídia tenta 24 horas por dia trabalhar na mente das pessoas para mexer na identidade deles. Enquanto a Bíblia diz que nós somos luz, enquanto a Bíblia diz que nós somos sal, enquanto a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão, o que a mídia trabalha com a mentalidade de Satanás? Quer colocar o preto contra o branco, o patrão contra o funcionário, o rico contra o pobre, a esquerda contra a direita, e assim por diante. Por quê? Porque nos dividindo, o diabo tem mais facilidade de nos conquistar. Pode tomar um tempo só um pouquinho? Você viu a última agora do Superman? Você viu? Vi. Do caso lá do filho dele ser homossexual? Até os desenhos, irmãos. O pastor está dizendo aqui, até os desenhos eles querem reformular tudo, eles querem desconstruir tudo o que Deus fez. Né? O pastor aqui está citando um exemplo aí do desenho do Superman, eles querem desconstruir tudo, os pilares, desconstruir a família. E isso é tão interessante, irmãos, que quando a gente sabe quem nós somos, a gente tem mais facilidade de viver firmemente o nosso propósito. Aleluias! Jesus, quando ele foi tentado, né, sobre a sua identidade pelo diabo, momentos antes ele estava no Jordão sendo batizado por João Batista.
E Deus bradou do céu e todo mundo ali escutou. Alguns pensaram até que era um trovão. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo é tão audacioso que mesmo Deus tendo bradado do céu e o diabo sabendo quem Jesus era, ele tentou bagunçar a mente de Jesus na sua identidade. Mas Jesus tinha uma profunda convicção de quem ele era. E isso não deixava e não deixou que ele se perdesse pelo seu caminho. Eu falo muito para os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Hoje mesmo nós fomos fazer um passeio de manhã, porque o culto de manhã era só para as irmãs. Nós fomos fazer uma caminhada. Aí o mais velho, o Davi, estava barulhando o Miguel, chamando ele de... nem lembro, arrumou um apelido lá e começou a chamar ele, a mexer com ele. Ele começou a chorar. Eu cheguei e falei assim: meu filho, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é embaixador de Cristo. E é isso que você é. Eu falei para ele, e isso aí foi uma das motivações de eu trazer essa palavra aqui nessa noite. Porque se a gente não tiver convicção de quem nós somos, a mídia quer nos empurrar a goela abaixo. A sociedade quer nos empurrar a goela abaixo. E até no nosso meio, às vezes, irmão, a gente faz coisas que nós nem temos condição de fazer. Para quê? Para tentar manter um padrão que nos é imposto. Jesus. Quantas mulheres, para querer manter um padrão alto de beleza, morrem em cirurgias? Quantas pessoas, para manter um padrão de aparência, ficam endividadas e até tiram suas vidas? Por quê? Porque elas não estão querendo viver a sua identidade. Enquanto a Bíblia diz que elas são luz, que elas são sal, que elas são filhos, que nós temos essa identidade em Deus, eles querem viver fora da sua identidade. Mas é tão interessante, irmãos, que Jesus, ele foi tentado toda a sua vida sobre a sua identidade, mas em momento nenhum ele titubeou. Ele sempre soube quem ele era. Quando ele começou a chamar seus discípulos, um deles diz: pode porventura vir uma coisa boa de Nazaré? Ele não se abalou com isso. Quando Jesus expulsava demônios, os fariseus diziam: por Beelzebul, maioral dos demônios, que ele expulsa. Jesus não se preocupou com isso. Quando Jesus estava num lugar pregando e as multidões afluíam, a sua mãe e seus irmãos, em um momento de dúvida, falavam que ele estava fora de si, queria ali tirar ele dali. Jesus não se abalou por isso. E nós, irmãos, se nós tivermos uma profunda convicção do nosso chamado, aleluia, nós não vamos nos abalar e não vamos nos curvar a essas coisas que o mundo quer nos empurrar a goela abaixo. Abra sua Bíblia aí, Atos 8, vamos ler do versículo 9 a 11. Atos 8, versículo 9 a 11. E nós vamos ver que a nossa identidade não é definida pelo aquilo que as pessoas pensam de nós. Atos 8, versículo 9 a 11. Porque muitas pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão dizer de nós, né? Mas isso não define a nossa identidade. Atos 8, de 9 a 11, diz assim: ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou grande pessoa, como diz outras traduções, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito ser iludido por mágica. Olha só, na boca das pessoas, este homem era o grande poder de Deus, era chamado de o grande poder, mas esse não era a identidade, isso não era como Deus via ele, isso não era o que definia verdadeiramente a identidade dele. Eu luto sim,
para ter um bom testemunho perante vocês. Vocês têm que lutar também para ter um bom testemunho perante a sociedade. Mas entre agradar a Deus e agradar o homem, nós temos que escolher agradar a Deus. Esse homem tinha testemunho ali do povo de Samaria, até que Filipe, um verdadeiro homem de Deus, chegou ali. Porque quando ele chegou ali com a verdade, a mentira, irmão, não resiste à verdade da palavra de Deus. A mentira não resiste um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, quando nós vamos olhar isso, né, a gente vê que a nossa identidade é aquilo que Deus sabe que nós aleluia, que nós somos, aleluias, glórias a Deus. E dizendo essas coisas, eu quero aqui ressaltar o seguinte, né, que contudo, isso aqui que eu disse, né, não basta nós dizermos que somos ou estamos na luz, porque a própria Bíblia diz que se nós dissermos que estamos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o que vai realmente mostrar ou não, evidenciar ou não que nós estamos na luz, são os nossos frutos. Deus nos chamou sim para ser luz. Deus nos chamou sim, né, para iluminar este mundo. Mas o que vai mostrar se nós somos luz ou não, são as nossas obras. São aquilo que nós praticamos, são os nossos frutos. Como que a gente conhece a árvore? Pelos frutos. Aleluias. Então, no mundo espiritual, o que a gente faz tem mais peso do que o que a gente fala. O que a gente fala tem poder sim, mas o que a gente faz tem mais poder do que o que a gente fala. E aqui eu quero partir para a conclusão dessa palavra, voltando aqui no texto que nós lemos. No versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, a parte A vai dizer, do texto que nós lemos, Mateus 5, 16, a parte A: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. É impossível, irmãos, uma luz não aparecer em meio às trevas. Olha aqui, as ruas aqui estão escuras. Não tem como alguém passar ali e ver essa luz aqui desapercebida, vai chamar atenção. Por isso a Bíblia diz, né, que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. É impossível alguém crente, servo, verdadeiro, fiel, passar desapercebido aos olhos das pessoas onde nós trabalhamos. A irmã Gleice está lá na Saneago. Aqueles que não servem a Deus, certamente pelo testemunho dela de vida, as atitudes dela, vão reconhecer a luz que há nela. É que nós somos como a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. E as pessoas vão reconhecer. Eu creio e tenho convicção que quando eles estão com conversas ali que não agradam a Deus, eles não têm coragem de chegar com esse tipo de conversa até ela. Por quê? Porque respeitam e reconhecem que ela está na luz. A nossa luz tem que brilhar perante os homens. Na escola, temos aqui um jovem. Lá na sua escola, jovem, as pessoas têm que ver que você é um menino da luz, de Deus, diferente. Que não faz as coisas que desagradam a Deus, eles têm que ver a diferença na sua vida. É certo que isso vai lhe custar chacotas, as pessoas vão dizer, é o crentinho. É certo que isso vai custar para você eles vão pegar no seu pé, mas saiba de uma coisa, há galardão para aqueles que vivem fiéis perante o Senhor. Aleluia. Um dia vamos ter essa recompensa. A nossa luz tem que brilhar diante da nossa família. A nossa família que nos conhece de perto, sabe sim que nós temos nossos defeitos, mas eles sabem sim que nós vivemos e lutamos para agradar a Deus, para fazer aquilo que Deus faz. Até nos nossos momentos de lazer, irmão, aquele que está na luz é diferente. Até nos nossos momentos de lazer, quando alguém vai praticar um esporte,
ele é diferente. Quando alguém vai num clube, ele é diferente. Quando alguém vai numa praia, ele é diferente. Por quê? Porque ele está na luz. Aleluia. E devemos ter isso em mente, que a nossa luz tem que brilhar perante os homens. Eu tenho um testemunho pessoal nisso aqui. Há eu acredito que uns 2, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás aproximadamente, Deus me despertou nessa questão de evangelizar pela internet. E nesse tempo eu tenho percebido e tenho visto que muitas pessoas olham para mim e dizem assim: ele quer aparecer, ele quer se mostrar, ele quer glória para si. Para que isso ficar expondo os filhos? Para que isso ficar postando esse tanto de coisa na internet? E se eu não tivesse tido da parte do Espírito Santo uma direção a respeito desse texto, eu teria recuado nesse projeto que Deus colocou no meu coração. E muitas pessoas não seriam alcançadas através dessas mensagens. Eu sei que muita gente não gosta. Ontem mesmo, nas minhas linhas de transmissão, eu disse: você está na linha de transmissão, se você não quiser receber as mensagens, não for do seu agrado, você me avisa. Teve gente que falou: pode me tirar. Teve gente que já me bloqueou no WhatsApp, pessoas amigas minhas, que eu gosto, tenho em consideração, me bloqueou por causa de eu estar mandando essas mensagens. Já vi muita gente falando que a gente quer aparecer, mas eu sei a minha identidade. Aleluia. E eu sei aquilo que Deus colocou no meu coração. Se até Jesus tinha gente que rejeitou o que ele queria ensinar, se até Paulo, que era um homem cheio do poder de Deus, tinha gente que rejeitou o que ele queria ensinar, eu vou ter a presunção de querer que todo mundo queira me escutar? Então o que acontece? A gente tem que ter uma profunda convicção que Deus nos chamou para ser luz, e essa luz tem que aparecer mesmo, irmão. Imagina só se quando os irmãos foram aqui fazer a reforma do templo, o pastor Domingos viesse e falasse: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas luzes aqui e instalar elas debaixo da cadeira, do banco. Como é que nós ia ler a Bíblia? Como é que nós ia ver o rosto uns dos outros? A luz tem que ficar no lugar alto para brilhar. Então, nós temos que ter isso em mente. Mas não para por aí o versículo. O versículo vai falar também na parte B o seguinte, aleluias, né? Olha lá na parte 16. Para que os homens vejam as vossas boas obras, né? Como que a nossa luz brilha? A nossa luz brilha não através do meu talento para pregar, não através do talento do pastor Anderson para pastorear, não através do talento do missionário Edson para citar vários versículos, da Angélica para louvar, do Fabrício para profetizar. Não é assim que a nossa luz brilha, pelos nossos talentos que Deus nos deu. A nossa luz brilha através das nossas boas obras. Aleluia. As boas obras, irmãos, devem ser vistas mesmo. Só que o versículo não para por aí. Para que as nossas boas obras devem ser vistas? E aqui eu parto para o encerramento. Para que as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É para isso que Deus nos chamou. E é isso que eu tenho no coração. E Deus conhece meu coração, e eu sei que um dia eu vou prestar conta de Deus, perante Deus disso aqui. Eu não posto algo na internet, não é para fazer meu nome grande, é para que as pessoas glorifiquem a Deus, é que as pessoas possam ter comunhão com Deus, é que as pessoas possam se aproximar de Deus. Você que é esposa, você é submissa ao seu marido, e muitas vezes é criticado por alguém que está no mundo, fala assim: o tanto que aquela irmã é boba, olha lá que bobagem. Mas você prefere ficar na sua identidade que a Bíblia te fala, por quê? Não para mostrar que você é isso ou aquilo, mas para glorificar a Deus. Aleluia. Que na sua submissão ao seu marido você glorifica a Deus. Você ama sua esposa e não trai a sua esposa, por quê? Porque você sabe que é isso que é seu chamado, para amar a sua esposa, para ser fiel a ela.
E às vezes as pessoas olham lá e falam assim, então o cara é bobo, o cara nem olha uma mulher na rua, a pessoa nem não assiste um vídeo estranho na internet. Eles até criticam da gente, mas nós sabemos quem nós somos. Nós somos luz e nós mantemos firme o nosso chamado para que o nome de Deus seja glorificado, para a glória dele. Aleluia. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Nós vivemos para glorificar a Deus. Eu vou lá na cama dos meus meninos, ontem mesmo de noite, eu fiz isso. Cheguei lá, orei primeiro com a Manuela, falei assim: Manuela, para que você nasceu, minha filha? Ela: para glorificar e adorar a Deus. Muito bem, minha filha. Fui lá no Miguel: Miguel, para que você nasceu? Para adorar Jesus. Nós temos que ter isso em mente, porque quando nós tivermos isso em mente da nossa identidade, de quem nós somos, aí nós vamos começar a vencer as guerras, aí nós vamos começar a vencer as batalhas. Aí quando o esposo e a esposa tiver aquele momento ali de discussão que sempre tem, e um quer exaltar, ele fala assim: espera aí, não foi para isso que eu nasci. Não foi para maltratar a minha esposa, não foi para maltratar meu marido. Eu nasci para glorificar a Deus, para ser luz. Aleluia. Quando alguém for fechado no trânsito e der aquela vontade de revidar, falar alguma coisa, dar aquela buzinada, aí ele fala assim: espera aí, não foi para isso que eu nasci. Eu nasci para ser luz, eu nasci para glorificar a Deus. E é assim, irmão, que o reino de Deus vai crescer. Aleluia. Quando nós entendemos o nosso chamado, que o Espírito Santo traga essa palavra na nossa mente, nos fazendo lembrar da nossa identidade, que caia por terra toda mentira de Satanás, que a ideologia de gênero não venha prosperar no meio do nosso país, no meio da nossa família, que o machismo não venha ter força no meio da nossa igreja, no meio da nossa sociedade, que o feminismo não venha ter força no meio da nossa sociedade, porque a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair, que onde nós chegarmos, o ambiente onde nós colocarmos os nossos pés venha mudar para melhor. É isso a palavra que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com vocês. Aleluia. Temos que ter essa convicção, temos que ter convicção do nosso chamado, da nossa identidade, porque até pouco tempo atrás, e ainda até nos dias de hoje, os Estados Unidos é uma grande nação, porque eles sabem quem eles são e eles valorizam isso. Por que que os judeus são próximos? Porque eles sabem quem eles são, que eles nasceram e estão debaixo da promessa de Deus. E por que que às vezes nós vivemos uma vida distante das promessas que Deus tem para nós? Porque nós não tomamos posse da nossa identidade. Filho, irmão, é herdeiro. Filho, irmão, é como aquele homem da parábola de Lucas 15 diz para o filho mais velho: tudo que eu tenho é seu, tudo que é meu é seu. E hoje, muitas vezes, nós vivemos de migalhas espiritualmente falando, porque nós não tomamos posse da nossa identidade e da nossa vida em Cristo. Eu encerro essa palavra dizendo: eu gosto de fazer caminhada naquele loteamento que abriu lá na saída de Goiânia, Jardim Imperial, e eu pude observar uma coisa ali. Um dos lotes lá, alguém chegou lá num lote lá e jogou um lixo lá, jogou uma quantidade de lixo lá num lote. E o que acontece? Se aquela pessoa, o dono daquele lote, não for lá e tirar aquilo ali, quando alguém estiver fazendo caminhada, tiver com alguma coisa, vai jogando. Vai jogando. Por quê? Porque se a gente não cuidar das coisas que nós temos, acaba ou não acaba? Se você tiver um carro e não zelar, acaba. Se você tiver uma casa e não zelar, acaba. E digo mais a respeito do lote: se uma pessoa for lá e fechar o lote, começar a plantar e começar a cuidar e ficar ali por um tempo, e ninguém for lá falar nada, aquela pessoa entra na justiça e ganha aquele lote lá.
Muitas pessoas ganham lote dessa forma. E assim é com Deus, nós temos uma herança. Mas se nós não zelarmos da nossa herança, se nós não tomarmos posse da nossa herança, acontece o que está lá em Apocalipse. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Né? Que o Senhor possa nos guardar, nos purificar e nos dar a profunda convicção de quem nós somos. Amanhã é segunda-feira e que nós possamos colocar essa palavra em prática, aonde que é que nós colocarmos os nossos pés. Eu agradeço a Jesus por mais essa oportunidade. Glória a Deus.